acho que o estratégia, ele abre uma porta muito importante, né, para a minha vida a partir de agora, né? Lógico que a gente tem o nosso mérito, mas a gente poder ter um material mastigadinho, como a estratégia traz, né, na parte dos resumos, mapas mentais e até o próprio os vídeos, né, isso nos ajuda e dá um atalho muito grande, porque se eu tivesse que começar buscar prova antiga da FGV, buscar conteúdo, a gente não dá conta. Simplifique sua vida, sabote os vícios, porque os vícios atrapalham demais. E é isso, né? Você tem que saber simplificar, saber o que é importante, foque naquilo que é mais importante. Pense em uma ou duas coisas que dê suporte a seu objetivo final. Por exemplo, um domingo para estar com a família, uma sexta-feira à noite para estar com os amigos, alguma coisa nesse sentido, e o restante foca no que você realmente quer, se for o concurso. O que é que você diria para essa pessoa que está hoje aqui nos assistindo? Eu fico pensando, quando você me faz essa pergunta, muito os meus erros, que não queria que as pessoas cometessem, né? A primeira coisa, pense grande, porque muitas vezes eu, não vou fazer tal prova porque eu não estou preparada, não vou fazer tal prova porque tem que ter um nível de conhecimento que eu não tenho, e perdi oportunidades. Falei, agora eu vou aproveitar, porque eu não paro por aqui. E aí hoje queria vitalícia, então hoje eu sou coruja vitalícia. Eu utilizei de tudo um pouco. Mas eu estudei mais mesmo por questões, PDF, alguns materiais que eu tinha um pouco mais de dificuldade, então respondia questões, eu precisava aprofundar mais um pouco. Eu ia para o PDF e a mesma coisa as videoaulas. Aí as videoaulas eu assistia para tirar alguma dúvida ou para aprofundar um pouco mais um assunto que eu sabia que a banca batia mais em cima, que ela gostava mais.
Olá, pessoal, boa tarde. Vamos almoçar juntos mais uma vez e programando estudos. Gente, não é porque chegamos no final do ano que a coruja vai parar, que a coruja vai entrar de recesso. A coruja não para, a coruja não dorme e não deixa nossos alunos na mão. Para quem está acompanhando o chat, eu sou a professora Cássia Reginato, do Estratégia Saúde, da Odontologia, e hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre o plano de estudos para esse concurso da EBSER, que a banca agora vai ser FGV. No passado tivemos o certame sendo realizado por outra banca, mas a gente tem muito conhecimento sobre a FGV. Até prefiro a banca no que diz respeito à odontologia. A gente sabe que o diferencial de quem vai tentar uma prova para a banca FGV é o português, principalmente. A odontologia ela é uma banca muito boa, ela é uma banca previsível, que gosta dos mesmos assuntos. E já deixo o recado aqui, o convite para quem está nos acompanhando no chat, que 2 horas a gente volta no estúdio gravando um aquecimento para o MPU, que é um super concurso que está todo mundo esperando o edital, que também vai ser realizado pela banca FGV. Então, vou mostrar para vocês alguns temas que a banca gosta muito dentro da parte de biossegurança, dentro da parte de semiologia, de cariologia, e vou começar um bloquinho hoje de patologia. A gente sabe que a banca gosta também muito da patologia e ela explora vários conteúdos, então hoje a gente vai falar um pouquinho de câncer, de lesões potencialmente malignas e vamos dar seguimento provavelmente na próxima semana com mais questões comentadas, avançando no conteúdo. Da mesma forma que a gente preparou nossos alunos aí para TSE, STJ, nós vamos preparar agora o pessoal para EBSER e para MPU, uma preparação de alto nível. Então vem conosco que vocês vão chegar na prova e vocês vão ver que vai estar tranquilo. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês, para quem está aí no chat, às vezes eu vou projetando aqui um pouquinho as informações para quem não viu o nosso webinário ou quem está chegando, que não é aluno ainda está conhecendo. Sempre quando é lançado um edital, a gente faz a análise do edital para vocês ganharem tempo, ou seja, vocês vão ver todas as informações de inscrição, detalhes, realização da prova, divisão das matérias e depois a gente faz o plano de estudos para ajudar nessa organização durante esses 2, 3 meses que a gente costuma ter até a prova. Então eu vou mostrando aqui para vocês algumas informações para a gente relembrar. Então o nosso edital ele foi publicado, a gente tem uma média de 545 vagas com cadastro reserva para diversos cargos e salários que podem chegar até cerca de 18 mil. A gente sabe que o concurso da EBSER ele tem a progressão de carreira, ele tem as próprias regras, é um concurso muito bom. Alguns alunos fizeram o último concurso, acabaram não sendo chamados, mas o nosso papel aqui como professoras é preparar vocês para esse próximo certame, para que vocês cheguem na prova preparados e que Deus queira que sejam chamados nesse concurso. A gente não sabe, né, não tem ingerência nessa parte, mas a gente sabe que é um concurso muito bom, a gente tem várias especialidades e a gente tem um curso que já foi lançado, mostrando para vocês alguns prazos que a gente não pode perder e vocês vão ver no final da aula que o nosso conhecimento tanto do concurso da EBSER como da banca que fez o último concurso foi IBFC, agora a FGV, que eu prefiro mais a banca FGV do que a IBFC, eu acho ela mais previsível dentro da odontologia. Vocês vão ver nas aulas, na aula hoje de questões comentadas na sequência desse plano de estudos, que dentro do mesmo ano, dentro de 2024, a banca chegou a repetir 2 vezes o mesmo tema nas questões. Então, o segredo para esse tipo de concurso e para esse tipo de banca é refazer as questões anteriores da banca, porque ela tem os assuntos preferidos e que são recorrentes. Então, a gente vai mostrar aqui para você, só lembrando algumas datas, as inscrições começam hoje e vão até 20 de janeiro. Então, o pessoal aí pode usar 13º, aquele dinheirinho de Natal para fazer a inscrição. Vai ter o pagamento da taxa e olha, a nossa prova vai ser dia 16 de março. Março vai ser um ano cheio de provas. Então, se você pensa em fazer mais de um concurso, vamos nos organizar nesses estudos, nessa divisão das matérias, porque a gente já tem aí, por exemplo, para quem é de São Paulo, Campinas, a gente tem EBSER, não sabemos se MPU não vai ser final de março, início de abril, vamos ver quando o edital vai ser lançado.
então tem que ter uma programação. Eu vou acompanhando vocês aqui pelo chat e no plano de estudos. A gente ainda está analisando a questão das trilhas, mas o nosso material é totalmente direcionado. A gente tem a aula 00, a gente criou inclusive um e-book com 50 questões da banca ali FGV para esse concurso EBSER, um e-book inédito. A gente tem várias questões comentadas em vídeo e no material também da banca que vai fazer o certame, então vocês vão estar super preparados. Na sequência aqui a gente vê a parte do edital dentro do plano de estudos, pessoal. É muito importante conhecer a regra do jogo, conhecer o nosso edital. Então a gente tem que saber a data de inscrição, a gente tem que ver o local de prova, se a caneta é preta ou azul. Por incrível que pareça, isso faz a diferença. Por exemplo, agora na prova do TSE, eu fui fazer a prova para a gente ter o gabarito extraoficial no dia e dentro da sala de aula tinha candidato que não sabia que a caneta era preta. E aí pediu emprestado, alguém doou uma caneta para 2 candidatos da sala. Teve candidata que foi sem um casaco e tinha ar-condicionado. A cadeira dela era diretamente no ar-condicionado. Então, a gente tem que se preocupar com os mínimos detalhes. Primeiro passo do nosso plano de estudos é verificar essas datas e anotar. Por exemplo, você que vai fazer EBSER, não se inscreveu ainda, aproveita agora esse recesso de final de ano, os feriados, vai lá com um tempinho, com calma e faz a sua inscrição. Porque a pior coisa é o aluno ficar se preparando, daqui a pouco está em cima do prazo de inscrição e ele perde. Então, não vamos cair nesse erro. Primeiro passo, então, é você fazer a sua inscrição. Segundo passo é pegar e imprimir alguns pontos do edital para que você tenha a regra do jogo consigo. Então, aqui, gente, a gente tem o período das inscrições, a realização da prova, vocês têm ali a 16/3, gabarito sai no dia posterior, provavelmente a gente vai fazer aquele gabarito extraoficial por ser um concurso desses maiores. Aqui vocês estão vendo, a gente tem cirurgião dentista, traumato, né, o buco, dentística, endo, estômato, imaginologia, que é a rádio, odontopediatria, pério, prótese, bucomaxila e prótese dentária, rádio, odonto para pacientes especiais e ortodontia. São várias as especialidades contempladas no concurso, então isso é muito bom. A gente está com o curso geral para EBSER, que ele faz a base para vocês, e a nossa prova, como é que ela é composta, pessoal? Ela é uma prova objetiva, a gente tem a parte da redação e a prova de títulos. Então, olha só, a nossa prova, ela tem essa divisão: português, legislação da parte da EBSER, políticas públicas de saúde e educação. E a gente vai ter o conhecimento específico. Então, aqui, ó, a gente vai ter um total de 4 pontos no português. Olha, a legislação EBSER é até mais, olha, pessoal, 5. E políticas públicas aqui, ó, 15. Depois, no específico, 36, somando 60 pontos aqui. Mínimo de pontos exigido, 30. Então, a gente tem que acertar pelo menos a metade, né, pessoal? Total de questões, ó, português 10, legislação 5, políticas públicas 15 e o específico 30. Então, a gente tem aqui um peso maior para específico, então o nosso estudo vai ser mais direcionado para essa parte. Então, todo dia, quem tiver um tempo disponível, pelo menos 1 horinha, para o estudo da odontologia, e depois a gente vai fazer essa divisão aqui semanal, pensando também no peso, priorizando ali o peso, mais legislação e políticas públicas. Na sequência, a estrutura a gente já viu, são 60 questões com 5 alternativas. Geralmente, a banca FGV, as alternativas, elas não costumam causar confusão, elas não vêm com pegadinhas. Algumas questões são bem diretas, então é aquela prova que, se você estudou e sabe o conteúdo, você tem plenas condições, inclusive, de gabaritar essa prova. A pontuação, falei para vocês, ela chega a 60 pontos, mas a gente tem que fazer um mínimo de 30 pontos, ou seja, metade dos pontos. A aplicação de 40 horas. Então, desde já, eu falo para vocês que o segredo é terá a redação para odonto. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque eles colocaram redação apenas para a área administrativa. Não, ó, gente, então a nossa seria assistencial. Então, acredito que a gente não vai ter redação aqui. Isso aqui eu copiei do webinário, então tira aí, tá? Porque ali tá falando apenas para a área administrativa. A gente tem 3 áreas sendo contempladas nesse certame: administrativa, assistencial e médica, tá? E a nossa vai ser dentro do edital assistencial. Então, a gente vai ter a prova objetiva e a prova de títulos, tá bom? Então, aqui fazendo só uma pequena correção.
Depois, pessoal, aqui na prova discursiva, que é para a administrativa, vocês ignorem, e vamos aqui para a parte de conhecimentos gerais. Olha só, então a gente viu lá o peso dessas matérias, a gente tem língua portuguesa, compreensão de texto, e aqui é o pesado. Então, o diferencial para quem quer passar numa prova da FGV é o português. Eu nunca fiz uma prova da FGV de português, porque eu sempre analiso apenas a da odonto na correria. Mas quem faz o português diz o seguinte, é uma prova que se você sabe, você vai bem no português, mas é uma prova difícil. Então, o que eu recomendo? A gente vai ter essa prova em março, todo dia 1 horinha de português. Tá? 1 horinha de português e 1 horinha de odonto, que são as nossas básicas, e depois vocês podem ir intercalando as outras. Olha como é amplo o nosso conteúdo de políticas públicas de saúde e educação. Então, a gente tem aquelas leis clássicas, 8080, 8142, a nossa Constituição Federal. Tem outras leis aqui falando RDCs, a FGV seguido cobra nas suas questões RDCs 36, 63. Se vocês olharem nas provas, elas aparecem com frequência. Então, tem muita coisa aqui, ó, bioética, a gente tem... Opa, deixa eu ver se eu apago aqui. Eu não sei se apaga aqui, deixa eu ver aqui onde é que apaga, que foi em cima. Bioética, pessoal, a parte de bioética, ela pode aparecer aqui e ela pode aparecer também na parte de ética, código de ética, então eles podem misturar. Sabe que tem conteúdos que a banca gosta, questões de código de ética não costumam ser difíceis. Quando fala de bioética é mais essa parte, às vezes, de alguns conceitos, algum caso clínico, e esse pessoal aqui, principalmente os professores da enfermagem que dão as aulas de SUS, eles são top. Professora Lígia, professor Breno, são altamente preparados, vocês vão ter um material top para essa preparação para a EBSER. Temos professores como o professor Guilherme, que era da EBSER, então tem pleno conhecimento da banca. Agora a gente vai entrar no que nos interessa, que é a parte de odontologia. Então, olha só, novamente aqui um conteúdo muito importante, saúde bucal coletiva e níveis de prevenção. A gente está falando aqui de EBSER, né, pessoal? Então, a gente tem que ter uma atenção nesses conteúdos. Depois a gente vem aqui, biossegurança, e vocês vão ver comigo nas questões comentadas, que biossegurança, quais foram os conteúdos mais explorados pela banca esse ano? Eles exploram muito a parte de riscos, caíram mais de 3 questões, eu acho, esse ano, com aquela classificação básica, o que é risco físico, o que é risco mecânico, o que é ergonômico. A gente teve questão na prova do ENARE, a gente teve questão, se não me engano, no SESI-MT. Vocês vão acompanhar na aula, é muito tranquilo. Se a gente souber como eliminar ali algum ou outro, não tem erro, é uma questão certa na prova. Tem uma outra questão de biossegurança que eles estão perguntando recorrentemente, vocês vão ver na aula, caiu já 2 vezes e ela só existe em um livro, que é do professor, se não me engano, Fábio Barbosa. Tá na nossa aula também. Então, o que eu acho bom da banca FGV? A banca FGV, se você estuda seguindo a linha de pensamento deles, você tem muita chance de encontrar novamente a questão na sua prova, que já caiu, e caso ela venha, ela pode vir um pouco diferente, mas você tem muita chance de acertar a questão, inclusive gabaritar a parte de odontologia, tá? Depois a gente vê aqui na biossegurança, a gente vai revisar um pouquinho na sequência da tarde. Radiologia sempre tem uma questão, algumas técnicas, eles gostam de cobrar também. Cariologia vem mais uma questão na prova, inclusive ontem comentando as questões, eu sempre ficava pensando, qual o livro que a FGV costuma usar? Porque a gente sabe que Banca Sebrasp usava muito Fejerskov, agora passou a adotar a Beno também, Vunesp gosta muito da Beno, mas a FGV era um pouco uma incógnita para mim, porque eu olhava algumas coisas e não encontrava aquele copia e cola clássico. Descobrir qual um dos livros que a banca está usando vai estar no nosso material e eu vou mostrar para vocês hoje de tarde já nas questões. Mas, de forma geral, a banca não é difícil na cariologia. Às vezes ela traz alguma questão ou outra pontual sobre um índice, porque a gente sabe que é uma banca que gosta também de cobrar
parte de epidêmio, mas dentro da cardiologia ela cobra mais o básico, não é uma banca difícil dentro da cardiologia, porque a gente sabe que cardiologia é uma matéria que ela pode complicar muito a nossa vida, mas aqui é tranquilo. A banca costuma cobrar cardiologia onde também dentro de odontopediatria, mas aí ela traz a parte de selantes, alguns tratamentos, ou ela traz um caso clínico de uma criança que está com mancha branca e pergunta qual tipo de tratamento a gente pode empregar, então ela meio que contextualiza ali, mas é muito certeira, tá bom? Depois a gente vê aqui que vai cair dentística também, então a gente percebe que tem complexo, proteção do complexo dentino pulpar, tem algumas coisas mais específicas, e questão batida, que ela pode estar tanto na parte de cardiologia como dentística CIV, que pode estar dentro de materiais. Gente, eu me sinto, às vezes até boba falando nas aulas para vocês que CIV de alta viscosidade é o CIV usado na RT. Eu não fiz esse levantamento para essa aula de agora, mas eu vou fazer um levantamento de quantas vezes a banca já cobrou isso, seja em alternativas de 1, 2 e 3, ou seja como a resposta final da questão. É uma questão batidíssima que vocês não podem errar e sempre tem questão de selante, flúor e ART ou envolvendo CIV. São questões clássicas. Então, assim, como é que tem que ser o nosso estudo? A gente vai ver as questões comentadas, vocês podem fazer inclusive um estudo reverso, olhar nossas aulas, se você já está num caminho de estudo, já vem estudando, olha as aulas de questões comentadas ou pega o nosso e-book de questões comentadas para EBSER, faz ele num primeiro momento, faz as aulas primeiro, e aí você vai ter aquela visão do que a banca gosta mais. Isso você tem que estar revisando de forma constante, nas revisões programadas, porque tem mais chance de cair, então a gente precisa acertar essa questão e deixar para errar questões pontuais mais difíceis. Às vezes eles vêm com uma patologia nada a ver, que cobra uma parte de histologia, então essa daí você não tem a obrigação de saber, mas coisas básicas sim, tá bom? O áudio está ruim, gente? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se o operador me ajuda. Tá ruim? Tá picotado? Tá como, gente? Me avisem aí pra gente tentar ajustar aqui. O áudio tá ruim? Alô, estão me ouvindo? Alô, alô? A aula da FGV comentada, eu não sei se eles vão deixar ela disponível aberta, mas ela vai ser editada essa semana, a gente vai carregar já nos cursos. Tá normal? Agora tá bom? Tá bom, então vamos dar sequência, gente. Tá? Mas hoje, nessa aula comentada, que eu vou disponibilizar tanto para o curso da EBSER como MPU, que são os cursos com a banca FGV, a gente vai comentar a parte de sêmio, vou começar a parte de sêmio, e eu dividi essa aula de sêmio, tá, gente? A gente começa por uma sêmio básica, que tem sido muito explorada, e é um conteúdo recorrente também nas provas da FGV. Se a FGV tem um diferencial, gente, que a gente precisa acertar na parte de sêmio, é aqueles conceitos clássicos, e aí eu trouxe até algumas apostas, porque eu tô sempre lendo os livros de semiologia novamente para atualizar as aulas de vocês. A gente sabe quais os livros que a banca gosta, inclusive eu descobri um deles através de recurso, porque eles citaram para o aluno o livro que eles tinham usado para embasar a questão, e a partir disso eu comecei a comer esse livro. Então hoje a gente vai pegar a parte de semiologia básica, clássica, exame clínico, anamnese, o que é semiografia, como deve ser feita. Na sequência a gente vai ver um pouquinho da classificação ASA. Na semana que vem, provavelmente vai ser a próxima gravação, exames, porque a banca adora INR, parte de coagulação, então nem se fala. Questão assim, ó, recorrente pela banca, e essa parte de exame laboratorial, como as bancas sabem que o aluno tem muita dificuldade, que quem tem mais contato com isso, ou é o patologista, ou é o buco, ou é o odontólogo hospitalar, ou de pacientes especiais, os outros às vezes não têm tanto contato, então é uma questão que eles exploram mais, tá bom? Estão resolvendo... Então... Travou, gente? Eu tô travada, o áudio travou, a gente tá tendo uns probleminhas, mas não se preocupem. A dúvida do pessoal é, a aula de hoje vai ficar gravada depois nos cursos, vai ser carregada nos cursos, EBSER e MPU, que são os dois com FGV, tá certo? Presente de Natal para vocês. Então aqui, pessoal, a gente tá tendo uns probleminhas técnicos, mas a gente já vai resolver. Só me avisem aí se melhorou.
Está melhor? Travou? Para a gente dar sequência aqui. Eu não sei se eu travei ou se o chat travou. E aí, pessoal, me digam aí como é que está. Tudo bem? Podemos dar sequência? Vou passar mais um pouquinho aqui do nosso conteúdo. Então, a gente tem aquelas clássicas, né? Biossegurança, saúde coletiva, rádio, dentística, cardiologia, sempre mais de uma questão pério, gente. Quem quer ir bem na prova da FGV tem que saber pério, tá? A FGV gosta muito da classificação periodontal. A professora Estefânia cansa de gravar várias aulas aí atualizando esse conteúdo e ela sabe tudo de FGV, então cola aí na professora que vocês vão ir bem na parte de periodontia. Depois a gente tem a parte de trauma, a endodontia também a banca gosta. Trauma, às vezes aparece trauma de tecidos, às vezes trauma de permanentes, mas não costumam ser questões difíceis. Parte de cirurgia, ela é meio previsível também, ela gosta de dentes impactados, classificação de Perry e Gregory. Já vi questões sobre incisões, então tem umas questões um pouquinho mais aprofundadas. A parte de alveolite, eu lembro que era uma parte muito explorada quando eu estudava essa parte de cirurgia para dar aula para vocês. Então, assim, são conteúdos, melhorou, pessoal? Que bom, tá? Mas não se preocupem. O que a gente está falando aqui é mais para direcionar quem está iniciando os estudos. A gente está passando um pouquinho por cima, de tarde a gente vai estar no outro estúdio gravando as questões, vai estar melhor o nosso áudio e a transmissão, e aí a gente vai melhorar essa parte, tá? A gente tem aqui na sequência, só mostrando para vocês ainda, a parte de prótese não costuma cair tanto, às vezes aparece um pouco assim de onlay, inlay. Travou também, gente? Então, vamos ver aí se os operadores conseguem nos auxiliar. Estão resolvendo, vamos ver. Eu vou voltar aqui para a câmera para vocês me dizerem. É que agora todo mundo já quer parar final de ano, né? Nem aqui o computador quer funcionar mais, mas a coruja não para, a prof está aqui para ajudar vocês. Eu vou passar aqui então os conteúdos, já que a gente está travando, e vou falar algumas coisas. Primeiro, pessoal, nesse final de ano é uma rotina mais atípica. A gente tem festas, tem familiares na casa, a gente está preocupado também com as questões de presentes, mas o que eu digo para vocês? O ano que eu passei, eu estava essa época estudando, eu estudei na tarde de Natal, parei, fui comemorar o Natal. No outro dia, dormi até mais tarde, renovei, que a gente precisa desse momento de renovação, de descansar, de dormir, de ter momentos com a família, né? Que é quem nos dá o suporte, quem nos dá total apoio para os nossos sonhos e objetivos. Mas no outro dia de tarde, eu peguei meu papirinho, meus livros e fui revisar. Então, aproveite. Se vocês não querem, assim, pegar um estudo pesado, façam revisões, façam questões no final de ano, que é mais fácil de levar nessa rotina de agora, mas constância. Não larguem simplesmente o estudo entre Natal e Ano Novo, porque nosso edital já foi lançado e a gente precisa manter uma rotina até para o corpo ir sentindo isso, tá? Então, estabeleça uma rotina, peguem aqueles planners semanais e coloquem lá. Hoje eu vou estudar odonto e português. Hoje, odonto e legislação. Hoje, odonto e parte de políticas públicas. Sábado e domingo, deixa um dia para questões ou fazer tipo simulado, baixa as provas da banca e resolve. Sábado eu vou resolver 2 provas, uma manhã de tarde. Domingo eu vou fazer só revisão, porque é importante a gente conhecer o perfil da banca, tá, pessoal, para não cair nas pegadinhas na hora da prova, para estar preparado. Sempre separar o material de estudo, gente, parece bobagem. Eu fui montar as aulas de vocês agora de final de ano, eu perdi o meu estojo com as minhas canetinhas, que eu adoro, e aquilo me desestabilizou. Eu ficava pensando, cadê minha caneta, cadê minha lapiseira? Então, separa tudo num cantinho, organiza lá, se você tem seu cantinho, só chega para sentar e estudar. Tá bom, pessoal? Porque sempre a gente tem que tentar minimizar distrações. Eu sou uma pessoa que eu tenho 1000 coisas que eu faço. Às vezes eu vou montar as aulas de vocês ou vou estudar para uma aula. Eu deixo um bloco de notas do lado e uma caneta. Aí eu lembrei, tem que comprar tal coisa, tem que marcar tal coisa da Gi. Eu vou lá e escrevo. Aí eu me desfiz daquilo ali naquele momento, larguei, desapeguei daquele pensamento e sigo estudando, sigo lendo, sigo fazendo questões. Porque senão a gente fica com aquele negócio que tem que resolver alguma coisa, a gente não se
se concentra totalmente no nosso estudo. Mesma coisa, celular, isso aqui é uma distração no momento de estudo. Então, se vocês puderem deixar no silencioso, façam pausas. Aí, se dá de recompensa, dá uma viajada aqui com limite, senão a gente se perde, e depois volta a estudar, porque no pós-edital o nosso tempo é mais curto. Lembrando que nunca a gente vai ter as condições ideais, nem as mais perfeitas, sempre vai ter alguma coisa no meio do caminho, mas é melhor o feito do que o perfeito, tá bom? Mesma coisa, eu falei para vocês, a gente dividia em blocos. Então, quando eu estudava, eu não tinha esse conhecimento do estudo. E eu estudava uma tarde inteira, por exemplo, anestesia na odontopediatria. Hoje em dia, eu percebo que eu me limito, eu coloco ali 1 hora e meia, no máximo estourando, que a gente já começa a cansar. Então, eu estudo 1 hora de um conteúdo, por exemplo, biossegurança, para montar uma aula para vocês. Depois, eu já mudo. Talvez para uma patologia, para uma cardiologia, ou até para um português para vocês, tá? Vamos ver aqui, tá travando de novo? Vamos ver, pessoal. Acho que falaram que tá certo, que tá aguardando. Tá com instabilidade, tá, pessoal, na internet. Infelizmente, por isso que tá dando essas travadas. Mas assim, tá travando. Tá, vamos ver que o operador tá me ajudando. Tá travando no YouTube. Aqui tá normal pra gente, mas quando transmite no YouTube, ele trava, tá? Por causa da internet. Então, vamos tentar aqui até onde a gente puder, mas qualquer coisa vocês mandem mensagem que a gente ajuda vocês, tá bom? Então, vamos dividir em blocos o nosso estudo. Estuda 1 horinha, muda o estímulo porque o cérebro assimila melhor. Tá? Então, quem está iniciando agora, começa por aquelas disciplinas que você não gosta, que você nunca estudou, porque tem mais tempo para assimilar e revisar. Tá? Quem já está num estudo avançado, então percorre o que não foi estudado, faz revisões, faz questões FGV e multibancas também. Tá? Quanto mais questões, melhor. Porque vocês vão ver na aula de hoje de tarde, ainda travado? Hoje está difícil, né, pessoal? Tá, mas vamos lá, vamos ver se vai. Porque ele trava e depois volta, né? Isso, qualquer coisa a gente encerra um pouquinho mais cedo esse web, porque tá com instabilidade. E depois eu posto as dicas lá no feed, pessoal. Mas assim, o que eu ia dizer pra vocês? Vocês vão ver hoje tarde no FGV, quando eu comentar as questões FGV, que algumas questões que a gente tem na FGV lá comentadas, elas caíram agora na Sebrasp. Coisas que eu já apontava na FGV, a Sebrasp cobrou. Nada se cria, tudo se copia, então as bancas elas se observam, se analisam. Então, quanto mais questões vocês fizerem, melhor, tá? Sempre resgatar a memória de curto e longo prazo. Então, matéria não revisada é matéria não estudada. Foquem nas revisões, separa um dia na semana para revisar tudo que você estudou na semana. Façam seus flashcards, anotações para voltar nessas anotações, principalmente na semana de véspera. Não pode ser um material muito grande. Então, tem uma revisão para a semana e já vão construindo material para revisão depois mais próximo, tá bom? O estudo ativo, então o estudo ativo é aquele que a gente faz marcações, que a gente faz anotações enquanto está vendo o vídeo, que a gente assimila mais e distrai menos, tá bom, pessoal? Então, aqui ele desformatou um pouquinho. Só mostrando para vocês aqui para a gente finalizar o nosso plano de estudos. Última prova da EBSER, quais foram os conteúdos mais cobrados? Cardiologia. A gente teve 3 questões, como eu falei para vocês, cardiologia sempre em peso, é uma matéria que sempre a gente está atualizando, sempre renovando o material, porque ela está em constante evolução. Saúde coletiva 2, além daquela parte de políticas públicas, biossegurança 2, odontopediatria 2, deixa eu só ver aqui, pessoal, que eu acho que ele aumentou aqui, vamos ver. Não, acho que ele ficou desfocado um pouquinho aqui. Ética 2, periodontia 2, prótese 2, farmaco 1. E tem mais questões que não apareceram aqui, pessoal, que ele deu uma desformatadinha aqui, mas vocês vão ter lá, eu coloco para vocês no plano de estudos. E lembrando que a gente tem questões comentadas, tem o e-book de questões da FGV para a EBSER, e aqui um modelo. Como eu falei para vocês, a odonto tem que ter 1 horinha todo dia, distribuam as outras matérias ao longo da semana e deixem um dia para revisão e outro dia para questões, ou fazer simulados, ou pega uma prova inteira da banca e refaz essa prova, tá? Quanto mais questões vocês fizerem, melhor. E aqui a gente tem, olha, o depoimento da nossa primeira colocada geral
estava no baile desse ano da EBSER, Cássia, e aprovada no primeiro lugar para o cargo de cirurgião dentista também, Gisele Diniz. Então, pessoal, a gente está com uma estabilidade, a gente vai encurtar um pouquinho o nosso plano de estudos hoje, mas o que eu quero dizer para vocês, o nosso curso está completo, a gente vai ter várias ações para esse curso, tem muita questão comentada, a gente já começa hoje uma série de estudos das questões que já caíram pela tarde, espero que o nosso sinal esteja melhor, e como vocês viram, a gente teve alunos aprovados, além delas teve outros alunos aprovados, então a gente está no caminho certo, vem com a coruja para garantir a aprovação de vocês. Tá bom? Infelizmente eu vou terminar um pouquinho mais cedo, quero deixar aqui para vocês, olha, promoção, olha pessoal, o nosso cupom de descontos, 20% EBSER até o Natal, olha o presente de Natal da coruja para vocês, tá? Então temos esse cupom aqui ativo para quem quiser, até tirei uma foto aqui, para postar lá, já que está travando, eu vou postar nos meus stories para quem quiser usar e adquirir o curso. Lembrando que quem tem a assinatura, tá? Tem uma série de vantagens, às vezes faz mais de um curso ao mesmo tempo. Quem tiver assinatura vai conseguir fazer MPU e EBSER ao mesmo tempo, que são da mesma banca, vai conseguir comparar e ver as diferenças ali das matérias, que às vezes um contempla e outro não. Geralmente MPU, o pacote vem com direitos, com outros conteúdos que vocês vão ter no curso, que no da EBSER não vai ter, tá? Muito obrigado, pessoal, que tentou me assistir aqui no plano de estudos. Eu desejo pedir um pouco até destravar, pede para a prof. A gente vai encerrar, pessoal, porque tá travando, tá muito instável a nossa internet. Mas, Bárbara, se você tem o meu Instagram, se você tiver dúvida, manda lá uma mensagem que eu te respondo, tá? E eu vou tentar disponibilizar aqui dentro do nosso e-bookzinho um plano de estudos para vocês lá da EBSER, para ajudar o estudo de vocês. Esse aqui, só algumas dicas, tá bom, pessoal? Desculpa, então, porque foge do nosso alcance. Desejo um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo. E quem puder me acompanhar de tarde, espero que a conexão esteja melhor para a gente fazer essas questões hoje, começar nosso estudo hoje, porque a gente não pode perder tempo, tá bom? Até mais, pessoal! Então, eu acho que o estratégia, ele abre uma porta muito importante, né, para a minha vida a partir de agora, né? Lógico que a gente tem o nosso mérito, mas a gente poder ter um material mastigadinho, como a estratégia traz, né, na parte dos resumos, mapas mentais e até o próprio os vídeos, né, isso nos ajuda e dá um atalho muito grande, porque se eu tivesse que começar buscar prova antiga da FGV, buscar conteúdo, a gente não dá conta. Simplifique sua vida, sabote os vícios, porque os vícios atrapalham demais. E é isso, né? Você tem que saber simplificar, saber o que é importante, foque naquilo que é mais importante. Pense em uma ou duas coisas que dê suporte a seu objetivo final. Por exemplo, um domingo para estar com a família, uma sexta-feira à noite para estar com os amigos, alguma coisa nesse sentido, e o restante foca no que você realmente quer, se for o concurso. O que é que você diria para essa pessoa que está hoje aqui nos assistindo? Eu fico pensando, quando você me faz essa pergunta, muito os meus erros, que não queria que as pessoas cometessem, né? A primeira coisa, pense grande, porque muitas vezes eu, não vou fazer tal prova porque eu não estou preparada, não vou fazer tal prova porque tem que ter um nível de conhecimento que eu não tenho, e perdi oportunidades. Falei, agora eu vou aproveitar, porque eu não paro por aqui. E aí hoje queria vitalícia, então hoje eu sou coruja vitalícia. Eu utilizei de tudo um pouco.
mas eu estudei mais mesmo por questões. PDF, alguns materiais que eu tinha um pouco mais de dificuldade, então respondia questões, eu precisava aprofundar mais um pouco. Eu ia para o PDF e a mesma coisa as videoaulas. Aí as videoaulas eu assistia para tirar alguma dúvida ou para aprofundar um pouco mais um assunto que eu sabia que a banca batia mais em cima, que ela gostava mais.